Ah, porque o que é óbvio pra gente não é óbvio pros outros. Exatamente. Às vezes você nunca viu. Por exemplo, eu quero perguntar pra você, esse é o nome porque é uma curiosidade que eu já tava na cabeça. Mas, cara, como é que surgiu o Vilela, assim? Por que você foi pra esse lado? De comediante? Era sempre um sonho? Caiu assim do nada? Como é que Putz, começou a tua vida profissional? cara, tudo na minha vida é meio estranho. Parece que. Sabe aquele joguinho Liga os Pontos? Sei. Você vai ligando os pontos quando você é criança, sabe que vai formar um desenho. Mas quando você tá ligando os pontos, não faz o menor sentido. Tá um aqui, tá o dois ali, tá aqui. Aí você vai indo pra esquerda, pra direita, e você fala, cara, vai formar um desenho, e de repente forma um urso no final. E minha vida foi assim, cara. Eu fui ligando os pontos, a princípio aleatórios, mas hoje, eu olhando pra trás, cara, faz todo sentido o caminho que eu fiz pra formar essa figura de hoje. Mas, pô, eu comecei como desenhista, não tem nada a ver. O meu sonho era ser ilustrador, era fazer capa da Veja. Mas. O microfone mais perto? Não, a câmera dela, só pra... Fica tranquilo. Ah, tá. Só que sempre foi. Opa, peraí. Pode seguir. Tá. Sempre foi. Seu sonho desde o quê? Criança, adolescente? Quando eu era criança, eu queria ser astronauta e jogador de futebol, né? Meu pai foi jogador de futebol, e eu cheguei a fazer peneira, joguei no Santo André e tal. Nossa! Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de desenhar. E eu percebi que no desenho eu teria mais chance, né? No futebol eu era bom, mas não era tão bom quanto eu era no desenho. E aí eu fui cada vez mais encaminhando para o desenho. Então, aos 14 anos, eu fui estagiar numa agência de publicidade, lá em Santo André, e aí eu comecei a gostar do negócio e comecei já a trabalhar. Aos 18 eu estava dando aula na Pan-Americana. Mas então com 14 você já era muito bom. Já, né? Quando que começou? Cara, eu não me lembro. Eu lembro já eu desenhando. Assim, não sei que idade. Minha mãe me fala que desde sempre eu desenhava. Eu ganhei um concurso no prezinho, assim, de desenho, que eu ganhei uma conta na poupança num banco que nem existe mais, assim. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei. Foi um concurso no prezinho, assim. Caramba, já é um talento, então. Você já tinha um dom minha mãe natural. até hoje me enche o saco, cara. Fala, você tá desperdiçando o seu dom, você não desenha mais. E eu falo pra minha mãe, eu desenho, só que não profissionalmente. Não, mas e eu ela desenho. super apoiava. Pra caramba, meus pais. Nossa, isso Aquele é um ponto... negócio de trazer lápis de cor, de canetinha. Nossa, isso é um ponto muito importante. Poucas, não sei se poucas, mas eu diria que a minoria tem apoio dos pais pra, de fato, uma coisa diferente, né? Isso eu adoraria reclamar, assim, falar, pô, minha vida foi difícil, meus pais não me apoiaram, mas não, eles sempre me apoiaram, cara. Falaram, isso quer desenho? Vai fazer desenho. Não, isso é uma benção, de verdade, porque pouca gente tem essa Tanto oportunidade que quando hoje. eu comecei a fazer comédia e eu chamei meus pais pra assistir, cara, eles ficaram meio assim, pô, era lá no centro, cara, num barzinho bem pequeno, a entrada suja, com prostituta na rua, assim. Nossa. Meus pais falaram, cara, é isso mesmo que você quer pra vida? Sabe desenhar, né? E hoje eles entendem o caminho todo que eu fiz, mas eles demoraram para entender que na minha vida eu ia mudar muito de trabalho, né? É que meus sonhos mudam muito de lugar. Não é que eu me enjoo, mas eu sempre estou trazendo um desafio novo na minha vida para ter vontade de fazer as coisas, né? Quando começa a virar trabalho, aquele trabalho, fala, puta, eu tenho que fazer tal coisa, aí já começa a querer fazer outra coisa. É porque virar um peso, talvez? Vira não é um mais peso. um... Teve uma época na minha vida que eu não aguentava mais desenhar, cara. Era virando noite, desenhando. Fiz quadrinho para os Estados Unidos, fiz Marvel. Você fez Marvel? Fiz card pro X-Men. Jogo de cartas da Wizard of the Coast, sei lá, o Magic, sabe? Magic, eu fiz carta pro Magic. Então, assim... Não, peraí. Você fez carta pro Magic? Fiz. Maluco é muito brabo, cara. Então, parece que eu vivi outra vida, cara, como desenhista. Parece que tá tão distante na minha vida, assim. Eu fiz tanta coisa nessa época. Fiz capa da Veja, fiz desenho para Playboy, fiz para Placar, fiz tira na Folha. Então, assim, eu fiz muita coisa no desenho. Então, quando eu atingi tudo que eu queria, assim, aí eu comecei a focar para outra coisa. Montei uma produtora. Aí a gente foi a maior produtora de pré-produção do Brasil, fazendo storyboard, fazendo animação, fazendo animatic, que era aqui perto, inclusive. Aqui a gente estava aqui na Heitor com a Pompeia aqui, né? Sei, pertinho. Pertinho. Então, a sua carreira, basicamente, com 14 anos, você entrou pra estagiar pra fazer isso? E não parei mais, Pra fazer desenho? Desenho, exatamente. Aí isso foi até quando? Cara, putz, eu sou ruim de data, mas
Aí é que tudo se mistura, né? Mas até uns 7 anos atrás eu tava desenhando ainda, uns 10 anos atrás, sei lá, fazendo o Mundo Canibal também, que surge nesse meio tempo. Então, os projetos são todos meio. Eu antes de começar outro, eu nunca paro um outro. Então, assim, eu não deixei de ser comediante porque eu tô fazendo podcast. Só que eu diminuí a frequência de shows, mas eu continuo fazendo podcast. Eu não deixei de ser desenhista. Eu tô fazendo quadrinhos que eu vou, uma história em quadrinhos que eu vou lançar em outubro, novembro. Tô escrevendo um livro que eu vou lançar também em outubro, novembro, entendeu? Então, só mudam minhas prioridades, mas eu nunca deixo totalmente de fazer as coisas que eu sei fazer.